os jornais financeiros de repente disseram, olha, afinal ela não é evangélica maluca, ela afinal está com os economistas que querem fazer uma política neoliberal no Brasil. Eu acho que isso tem um certo desajustamento na sua base eleitoral, perdeu votos, e a Aécio, que fez uma campanha muito populista, subiu um bocadinho à custa disso. Muito bem, provavelmente voltaremos ao tema do Brasil daqui por alguns minutos. Sim. Assistimos esta semana a sinais de tensão na União Europeia, por causa dos dinheiros, com a França e a Itália a desafiarem a Alemanha, a dizerem nós não vamos cumprir o Tratado Orçamental, porque pura e simplesmente não vamos cumprir o nosso déficit. Ora, aquilo que se pergunta é se a França e a Itália estão em condições de desafiar a Alemanha. Como é que os outros e também se pergunta porque é que Portugal não alinha nesta posição, nesta posição da França e da Itália, porque alguns defendem que Portugal devia aliar-se com estes países para ganhar força e para que a nossa austeridade não fosse tão pesada. Há ali um braço de ferro. E houvesse um alívio, nomeadamente a carga fiscal. De um lado, a França e a Itália do outro, e a Alemanha de um lado e o Presidente do Banco Central Europeu do outro. Com o Banco Central Europeu a dizer que vamos encharcar o mercado para aumentar, de maior liquidez para aumentar o crescimento do emprego, e como disse a França e a Itália a dizer, vamos ser mais realistas e permissivos em matéria de déficit. E a Alemanha a dizer, não, vamos ver quem ganha este braço de ferro. Portugal, nisso, está na mesma posição que definiu o Pedro Passos Coelho, desde o início, que é, mantemos a colagem à posição anterior da União Europeia e, portanto, da Alemanha. Agora, além disso, há um outro episódio, que é o da apresentação dos comissários no Parlamento Europeu. E aí Carlos Moedas esteve excepcional, mas aí vários comissários não estiveram bem. E, portanto, neste momento, ainda há comissários que vão uma segunda volta. E há um deles que está tremido, que é o inglês, há outro que teve tremido, que é o francês, porque as duas famílias, a socialista e a conservadora, ou popular europeia, atiram contra o comissário que está à mão mais fraco, mais débil, vindo da família adversária. Eu penso que vai acabar bem, mas tem sido, digamos assim, uma agitação nada boa para Juncker e para a Comissão Europeia, que tem de avançar com força. Daqui por alguns minutos também retomaremos, de certa forma, este tema. Sim, quando falarmos da alegada crise na coligação por causa dos impostos no próximo ano. Professor, temos aqui algumas perguntas de espectadores, muito atuais, muito oportunas. Maria Silva pergunta-lhe qual é a sua opinião sobre as praxes. Vimos fotografias chocantes esta semana. Concretamente, ela... a ironizarem com os mortos do Meco. Os mortos do Meco. Eu o que tenho a dizer sobre isso, que aconteceu em Leiria, que aconteceu em Coimbra, felizmente com um número muito pequeno de estudantes, é que é lamentável. É uma vergonha. É uma vergonha porque é um desrespeito relativamente àqueles que morreram e às suas famílias, e em segundo lugar é uma cobardia. Que ainda por cima foi feita de forma anónima, não é? Juntaram-se e brincaram e gozaram com a tragédia alheia, portanto são uns cobardes. Professor, e a responsabilidade das universidades? Quer dizer, o que é que se faz? Nós estamos a formar com dinheiros públicos jovens que poderão ser economistas, gestores... como não têm as associações académicas. Mas eu acho que tem de fazer um debate sério. Eu este ano, na minha faculdade, em que as praxes correram muito pacificamente, sendo certo que uma faculdade em que não havia tradição de praxe, nunca houve até depois do 25 de Abril, mas agora há, mas correram bem. Mas havia lá folhetos do Ministério da Educação, onde não seja feita, que diziam se tu és livre de aderir à praxe, não és obrigado a aceitar a praxe. E, portanto, isto não é incentivar os estudantes contra a praxe, mas é dizer que há limites para as praxes e foram ultrapassados claramente. Todos os limites. Estes jovens realmente... Embora em casos pontuais. Revelaram uma grande imaturidade. Não na Universidade de Coimbra, mas em Politécnico. Pedro Santos pergunta, acha que o reaparecimento dos casos submarinos e Tecnoforma tem atrás de si campanhas contra Paulo Portas e Passos Coelho? Portanto, esta pergunta remete para as notícias das últimas semanas. Que continuaram esta semana. Últimas semanas. Bom, vamos à substância. No que diz respeito à Tecnoforma, o PC pediu agora elementos. E do que se trata parece que agora é de apresentar os números das despesas de apresentação, uma vez que o responsável da Tecnoforma diz que passou o cheque e o atual Primeiro-Ministro dava os comprovativos das despesas de apresentação. Trata-se, portanto, de ter a noção
que assim foi, que há documentação, ou não há documentação, porque é que não há, e os quantitativos. O professor acha que isto vai dar em alguma coisa ou não? Eu espero que não. Porque, como eu disse, o país tem mais que discutido do que a despesa de apresentação de alguém que foi que não era primeiro-ministro e agora é primeiro-ministro. Bom, em relação ao Paulo Portas e ter na questão dos submarinos, que voltou à superfície um bocadinho por causa da especulação de que falou outra pergunta, que é da divisão pela família Espírito Santo dos lucros da operação Descoma na venda de material ou na intermediação na venda de material militar. Acha que é uma notícia especulativa? E aí apareceu a associação porque sabe que haveria um terceiro fora da família que teria recebido. E especulou se era um político angolano, um político português ou não era político. A última orientação é que não era político. Era alguém da periferia da família, mas não é político. Bom, em qualquer caso, alguns associaram Paulo Portas a isso. O que há de novo, digamos assim, nestes casos, um é muito antigo. O de Paulo Portas tem não sei quantos anos, aparece tantos em tantos anos. O de Passos Coelho apareceu, aparentemente, na primeira fase contra Miguel Relvas, há para aí 2 anos. Falou-se da Tecnoforma na altura, não contra Passos Coelho, e reapareceu agora. Há aproveitamento político ou não disto? Eu admito que sim. Obviamente a oposição faz aproveitamento político disso. Há, na maioria, quem também faça aproveitamento disso por vinganças internas. Não faz sentido. Seria muito absurdo que isso acontecesse. Professor, mas em termos de substância temos aqui uma questão de luvas. Não, mas por isso é que... Luvas, não é? Por isso é que... a notícia não foi desmentida. Mas em relação a passar... 5 milhões a distribuir pela família Espírito Santo, pelos 5 ramos, a que se junta uma sexta pessoa, Pois, mas aí, como sabe, há um inquérito judicial. Além de haver um inquérito parlamentar. A investigação judicial há de chegar a um resultado. Eu acho que se vai saber quem foi a pessoa. Porque está identificada, ao que parece. Vai-se saber. E não vejo, pela maneira como Paulo Portas reage perante isso, seja Paulo Portas. Acho que não. Acho que não. Assim como acho que Pedro Passos Coelho, a última análise, não tem problemas com as despesas de apresentação. Mas vamos ver. Vamos ver. E a questão de ter havido 5 milhões de luvas isso é outra coisa. A distribuir isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Isso é outra pergunta que apareceu. Foi o seguinte. Nós, há cerca de 1 ano, como se recorda, discutimos aquele processo suicida da família Espírito Santo, como é que a família Espírito Santo, por dissensões internas, se suicidou na praça pública. Independentemente depois da responsabilidade na gestão do grupo e nas repercussões no banco. Saiu agora, esta semana, uma série de notícias saíram, no jornalismo, que são uma espécie, dadas pela família, só pode ser, porque é uma reunião interna da família, que era uma ata, só alguém que tem a ata é que pode dar. As pessoas dizem mal dos jornalistas, mas os jornalistas não entram pelas janelas, nem entram pelos telhados, quer dizer, recebem elementos, não é? E comprova-se que não só são suicidas, como ainda por cima gostam de explicar como foi o suicídio. Quer dizer, depois de terem perdido imensos bens, de terem perdido o banco, etc. e tal, acham que o grande divertimento é contarem como é que isso foi. E então, de facto, descobre-se que na reunião em que se discutia a sucessão de Ricardo Salgado, em que havia muitas críticas e havia o problema de saber se havia sucessão ou não, independentemente daquela querela, todos receberam os 5 ramos da família em matéria de repartição do que era devido do ESCOM. Não houve nenhum que tenha dito, não, vamos primeiro apurar aqui quem é que vai ser o líder do grupo, sabemos assim, no futuro, e o presidente do BES. Não, receberam todos, aparentemente, pacificamente, 1 milhão cada ramo. Bom. E depois pacificaram, mesmo Zé Maria Ricciardi viria a pacificar daí a 15 dias, como sabe, com aquele compromisso, aquele comunicado, intervindo os dois, de tal maneira que, havendo querelas que vêm ao de cima agora com as atas, que são muito contundentes, todos estão em funções nas empresas do grupo e em funções executivas e no próprio banco até julho do ano seguinte. Independentemente depois das queixas que tenham feito, do que tenham ajudado ou não os supervisores a investigar o que se passou. Portanto, chegamos à conclusão de que se é aquilo que foi lido em vários dias, apesar de haver, como vários jornais também comprovam, um buraco durante 6 anos, 2008 a 2014, na SI, continuaram pacificamente todos a exercer funções na SI, apesar desse buraco de se não deram conta. Como se a culpa fosse do contabilista. Está a criticar José Maria Ricciardi? Não, estou a criticar todos. Não é só José Maria Ricciardi, Ricardo Salgado também sabia, era responsável. E todos eles ficaram.
O presidente era António Ricciardi, o comandante, e ficaram todos nos vários órgãos. Portanto, não deixa de ser muito impressionante para a imagem da família. Agora já não tem o banco, e não voltarão a ter o banco, ponto final, parágrafo, não é? Mas não deixa de ser muito impressionante esta volúpia de, depois do suicídio, terem perdido em um ano o que tinham, narrar em público como é que perderam, independentemente de haver razões e recriminações. Professor, mas não acha que, independentemente da narrativa, que é uma palavra que está muito em voga hoje... introduzida por José Sócrates. Exatamente. Reintroduzida por José Sócrates numa entrevista à RTP. Não, é que os portugueses ficam chocados. Não, os portugueses... Em relação a isso. Vamos lá ver. Nós estamos a falar de dinheiro público. Porque se estamos a falar de luvas, não é? No caso dos submarinos, estamos a falar de dinheiro público. Ora, temos uma fonte da família Espírito Santo a dizer que houve 5 milhões que foram distribuídos por cada ramo da família. Isso foram os lucros, digamos assim, da intermediação da ESCOM. Agora, o que já não é natural é pegar não sei quanto, não sei se mais 1 milhão e tal, e dar a alguém que não é da família. A repartição pela família é chocante, atendendo ao contexto vivido naquele momento e continuou para o futuro. Agora, é matéria de investigação. O dar a terceiro é que já não é uma coisa que seja natural, porque já não é atividade económica normal. E os 5 milhões, do seu ponto de vista, é matéria de investigação criminal ou não? É mais difícil porque aí a ESCOM pode ser, se descobrir que a ESCOM, que tinha direito àquilo, teve a repartição daquilo que eram os seus ganhos de uma forma que não foi legal. Não é? De acordo com um acordo parasocial. Agora, apesar de tudo, o chocante aí é ter ocorrido como ocorreu e vir a ser narrado da maneira como é narrado. Sim. Agora, mais chocante é não se saber quem é o outro que recebe, e até é desagradável porque se especula em relação a N pessoas. Imagine-se que não é nenhuma dessas pessoas e que é outra completamente diferente. Professor, só para terminar este assunto, e o que é que achou do encontro de ontem no Algarve? Enfim, viram-se imagens. Mas isso aí eu devo dizer que alguns amigos meus ficaram muito chocados com a intervenção de José Maria Ricciardi e com o abraço do Primeiro-Ministro. Bom, quanto à intervenção, eu acho que é natural, quer dizer, alguém que era Espírito Santo, que era dono de um banco, tem quase que o tique de dizer em primeira mão o que é que vai acontecer a esse banco. É evidente que hoje José Maria Ricciardi já não é quem lidera o Banco Espírito Santo. Ou melhor, o novo banco. Nem tem capital no novo banco. Mas quando ele vem dizer vai ser vendido até ao verão do ano que vem, eu acho que é um bocadinho o tique de isto era nosso, eu acompanho aquilo que se passa e, portanto, é assim. E quanto ao abraço de Pedro Passos Coelho, não vejo porquê. Pedro Passos Coelho é amigo de José Maria Ricciardi muito antes de tudo isto que aconteceu. O facto de ser amigo de um Espírito Santo, isso aplicou-se a outras situações, não é? Não deixa de ser amigo. E, portanto, mas também não deixa de ser estranho que, sendo amigo, o primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, em público, sempre que foi questionado sobre a questão do BES, que é uma questão nacional, tenha sempre, mas são duas coisas diferentes. Sempre dito que não tinha nada a dizer e que era um assunto privado. Faço essa homenagem a Pedro Passos Coelho. Pedro Passos Coelho, quando gosta de uma pessoa, veja o caso de Miguel Relvas. Ele substituiu no governo, não deixou de continuar muito amigo Miguel Relvas. Quer dizer, isto é, uma coisa é a sua conduta enquanto na interpretação que faz de pública, de político, outra coisa é a amizade pessoal que tem e que mantém. Mas é um terreno suscetível de ser pantanoso, professor. Eu vou aqui acelerar as perguntas, porque, enfim, estivemos muito tempo com isto. A admissão do secretário de Estado das Florestas, Carlos Matos, pergunta se tem a ver com a distribuição de verbas de Bruxelas. Acho que não. É por razões estritamente pessoais. Isso foi uma especulação, um rumor que houve esta semana, que seria, aliás, até ofensivo para o Sachado, uma pessoa muito competente, o dizer que ele sai por razões que não são meramente pessoais, ele saiu por razões pessoais, ponto final para professor, António Sousa, é a favor ou contra os brasões coloniais na Praça do Império? Hoje dito, o problema é o seguinte, a Praça do Império é a Praça do Império. Eu estou como o Daniel Oliveira no eixo do mal, quer dizer, nós não podemos negar que tivemos o Império, com coisas boas, mas muita coisa má. E a memória coletiva faz-se de saber que houve um Império. De repente nós chamamos já a Praça do Império Praça de... sei lá de quê. Praça de Belém, Praça dos Pastéis de Belém, outra coisa qualquer. E tiramos de lá aquilo que existiu lá. O que existiu relacionado com o Império, aqueles brasões sob a forma floral. Eu não percebo porque é que se há de alterar aquilo que existiu e que cumpre uma missão de memória
para o bem e para o mal. E a última pergunta de Manuela Carvalho. Se acha bem expor no Parlamento bustos de fascistas como Sidónio Pais, Gomes da Costa, Carmona, Craveiro Lopes e Américo Tomás? Em parte decorre daquilo que eu disse anteriormente, quer dizer, nós não podemos apagar a nossa história e tivemos reis tenebrosos com a Inquisição que faziam coisas que mesmo naquela época outros reis não faziam, e tivemos chefes de Estado como esses. Eu acho que não faz sentido estar os bustos de um, não estar a todos. O que eu acho que não faz sentido é a exposição. Acho a exposição uma ideia sui generis. Porque está a ver, é pelos 100 anos da República. Onde é que já vou os 100 anos da República? É na Assembleia da República uma exposição de bustos de Presidente da República, que não tem nada a ver com a Assembleia da República. Eu nem vou discutir os bustos, porque isso ofenderia a iniciativa da Câmara de Barcelos e do escultor que fez os bustos. Mas não lembro ao diabo fazer aquela exposição. Fazendo a exposição, estão lá, e há alguns, por exemplo, que são de qualificação discutível. Por exemplo, Craveiro Lopes. Craveiro Lopes esteve ao lado de Salazar durante muito tempo. Depois virou-se contra Salazar, tal como Humberto Delgado. E até teve ligado a um golpe militar contra Salazar. Mendes Cabeçadas, um homem da maçonaria e um homem que esteve no 28 de maio, mas que depois foi perseguido pelo regime. Portanto, há uns que tiveram um compromisso claro com a ditadura. E outros tiveram e deixaram de ter, outros estavam os primeiros. Gomes da Costa arrancou com o movimento e depois acabou completamente marginalizado. Bom, era melhor não ter havido a exposição. Professor, vamos ver se temos tempo para as notas e para os livros. Vamos ver. Talvez irmos às questões fundamentais. Vamos às questões fundamentais, porque temos que ver os últimos desenvolvimentos do Partido Socialista, nomeadamente António Costa a fazer o acordo com a ala segurista relativamente a cargos no partido, alegados no partido. O anúncio do Congresso a 29 e a 30 de novembro, feito na televisão, na SIC, no programa Quadratura do Círculo, quando algumas pessoas discutem se António Costa, enquanto líder do PS, deve ou não continuar na televisão. Exato. E a escolha de líder parlamentar Ferro Rodrigues, assim sobre a questão da sua continuidade à frente da Câmara de Lisboa. Ponto por ponto. Em relação ao Congresso, eu acho que António Costa mostrou como é. António Costa, já disse, é gélido. E é muito pronto a decidir e percebeu que tinha que fazer ali um acordo, fez o acordo na liderança do grupo parlamentar e vai fazer o acordo na composição das listas, naquilo que depender dele para o Congresso. Ele é assim. Ele é assim, por trás daquela aparência de bonomia, há realmente uma pessoa muito fria, muito contida, muito determinada, muito decidida. Bom, em relação à televisão, eu tenho a sua opinião. António Costa não devia ter regressado para a Quadratura do Círculo. A sua opinião? A sua opinião